Já terminou o dele. Deus. Vocês ficam aí falando demais. Então, pessoal, vamos falar da pele da censura e liberdade de expressão? ou melhor, como alguns chamam, pele da democratização da mídia. Independente da forma de chamar, nós tínhamos um projeto de lei que visava transferir a responsabilidade jurídica do juiz para a rede social. Nós sabemos que a dinâmica social hoje não se cumpre com a responsabilidade jurídica. Isso é um defeito, realmente é um problema. Porque até o juiz julgar o conteúdo e dar a devida decisão, o dano já foi causado e o passado não volta atrás. Só que eu digo que a lei ela está certa. Decisões de Código Penal são dadas por juízes, não por privados. O problema, então, vocês vão discordar ou concordar, não sei ainda, os seus convidados, não é a lei. E sim demora nos processos jurídicos, o sistema judiciário brasileiro não se adaptou à virtualidade ainda. Então, em vez de resolver esse problema da virtualidade, jogam a competência do julgamento para a rede social, porque se a rede social ela deixa aquele conteúdo, ela vai ser processada diretamente. Não estou falando de conteúdo de anúncio pago, que na minha opinião realmente deveria ser, já que a rede social está lucrando diretamente com esse conteúdo. Mas conteúdo comum. Como foi avançado aqui, as coisas estão polarizadas. Imagino eu que o governo que estiver no poder pode usufruir desse mecanismo para poder gerar censura prévia. Então, para mim, é uma coisa muito perigosa e por isso eu também adotei esse nome pela censura. Mas tem pessoas que adotam o nome, democratização, tranquilo. Cada grupo denomina do jeito que ele achar melhor, de acordo com a sua interpretação. Diante disso, como é que foi para vocês esse debate? Vocês chegaram a se envolver nesse debate? Não chegaram a se envolver? Tem alguma posição diferente? Tem uma posição a favor? Manda a bronca aí. Vai lá, que eu tô eu vou comer aqui enquanto isso. Você já adiantou o seu? Minha cabeça só tá em chuias. Já adiantei o meu aqui justamente para isso. Eu não vou dizer que eu me envolvi no debate, porque quando esse debate esteve em voga nos veículos que eu trabalho, não me foi franqueada a palavra. Não sei se é porque já sabem que eu sou uma voz dissidente, não sei se é porque tiveram algum medo de alguma coisa, ou de eu acabar levando a interpretação que estava sendo dada naquele momento para algum outro lado. Enfim, não me foi franqueada a palavra. Então, eu nunca falei desse assunto publicamente em algum meio de comunicação. Mas, para mim, tudo que Bruno disse é o que eu penso. Eu fico vendo muitas informações sobre o âmbito jurídico, apesar de não trabalhar na área, mas eu tento dar uma pincelada porque na faculdade de comunicação a gente vê um pouco de direito. E eu vejo que hoje a gente tem uma pirâmide judicial falha, que perde muito tempo e que não tem uma finalidade razoável. O que acontece? Eu vejo, por exemplo, vou logo pro grandão, o STF. O STF julga mais processos aqui no Brasil do que qualquer outra Suprema Corte no mundo. Os juízes do STF aparecem publicamente e mostram as suas opiniões mais do que qualquer outro juiz de Suprema Corte no mundo. Então, o tempo que a Suprema Corte gasta com matérias que não são de sua competência poderia estar dando celeridade em processos que realmente merecem destaque. E aí a gente entra nessa questão da rede social e você deixar na mão de uma plataforma julgar o que é certo e o que é errado mediante o governo que estiver no poder, para mim você não está democratizando nada. Você está ajudando, inclusive, a demonizar certas coisas e certos entes públicos. E quando eu vi a discussão da PL da censura, eu vi muita gente que realmente é mais ligada à direita, falando, estão tentando nos calar, mas não entrou na profundidade do debate que Bruno entrou justamente nessa pergunta. Porque você está criando dispositivos que são estranhos diante da lei. Eu acho que, claro, não sou nenhum especialista, como eu falei, eu tô dando uma pincelada. É bem de orelhada mesmo. Então eu vejo que o PL da censura, ele hoje pode ser um câncer na comunicação de rede social e de internet do Brasil.
Eu não sei como é que tá a tramitação, não foi nem votado, né? A votação foi suspensa porque suspensa. o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava patrocinando o projeto, sentiu que ali no termômetro da casa estava uma movimentação muito grande contrária à aprovação. Por isso ele optou por tirar de pauta. Mas uma coisa interessante é que qual foi a estratégia adotada? Eles desmembraram o PL da censura em outras iniciativas, outros projetos de leis menores que contêm partes do que era proposto ali, para tentar passar essas partes individuais separadamente, gerando menos polêmica, Eles menos são bons comoção. de mexer os pauzinhos. Eles Aquela são velha bons. estratégia política. Eu vou falar um negócio pra ser bem objetivo e já passar a palavra aqui pra Robson. O negócio é o seguinte. Robson. Depois eu conto essa resenha. Vai, potão de maionese. Só pra ser bem objetivo, eu vejo que há uma necessidade, sim, da gente não deixar a internet como terra de ninguém, não virar um tiroteio a céu aberto. Mas eu acho que o caminho não é esse. Sabe? Eu acho que o caminho não é esse. Fake news, propagação de ódio, propagação de mentiras, precisam de um aperto, de um arroxo para serem evitadas. Mas não dessa maneira. Eu acho que há um pensamento que pode ser melhor formulado para a gente combater tudo isso, mas não do jeito que foi posto. É justamente um dos pontos que Bruno levantou, né? De quem é a competência para tratar dessa matéria. Hoje a gente tem que ser trouxe realmente a internet ela não pode ser terra de ninguém. Um faroeste Hoje de discursos. Exatamente. Hoje a gente já convive com a realidade em que as mídias sociais fazem algum tipo de regulação e já existem muitas queixas de diversos produtores de conteúdo, de diversos espectros, tanto da área política quanto de conteúdos culturais, de entretenimento, que se queixam da falta de transparência, muitas vezes se queixam até de uma perseguição a certos grupos, a certo tipo de conteúdo dentro das redes que muitas vezes é injustificada. Eu mesmo trabalho com essa dinâmica de rede social, já experimentei muito isso, de que muitas vezes um conteúdo é retirado do ar sem apresentar uma justificativa, ou seja, não há um direito à ampla defesa, ao contraditório, como a gente tem na jurisprudência. Você tem aí o tal do Shadowban no YouTube. Vitão, eu tenho que concordar com você. Me causou uma estranheza muito grande depois que eu tive o perfil Conquista no Insta retirado do ar sem nenhuma justificativa. Sem nenhuma justificativa. Simplesmente. E até hoje. Calaram a gente. Já tem uns 3 anos. Nós estávamos já com 14 mil pessoas orgânicas. Sabe? Pessoas que encontram com a gente hoje falam assim, cara, eu sinto falta daquele debate, eu sinto falta daquela discussão. E confesso, fiquei cansado. Mas assim, nós temos que colocar nessa discussão um outro ingrediente, que é a mineração de dados. Né? Então a gente vê hoje no mundo a mineração de dados, ela vale mais do que petróleo, velho. E ela tem sido utilizada para condicionar a democracia e levar a determinados governos. O documentário Privacidade Hackeada fala muito bem sobre isso. Eu quero até deixar aqui como sugestão para que a turma possa acompanhar e compreender melhor disso que estamos falando. E nós necessitamos de uma regulamentação, de uma legislação, nós necessitamos. Agora, não pode ser uma legislação criada de forma unilateral, sabe? Não dá para ser nós fazendo aquilo que nos interessa. Então precisa realmente de um diálogo e de uma comunicação com a comunidade, com a população. Né? Nós temos aqui no Brasil o marco, né, da internet, então, que é um importante avanço, mas eu estou naquele perfil de que, olha, é necessário uma regulamentação, mas não pode ser da forma como estão querendo fazer. E uma questão central nisso aí é justamente essa questão do diálogo, de você conversar com a sociedade, conversar com as empresas, e foi algo que
foi muito criticado pelos contrários ao projeto Uhum. da PL das fake news, foi a celeridade que o projeto tramitou. Muito rápido. Muito rápido, a sociedade já teve conhecimento E você já. não tem tempo de promover um debate mais profundo. Né? Inclusive, houve um desrespeito da Câmara dos Deputados, inclusive há um prazo que existe entre as votações O rito, de primeiro e segundo turno, o rito da própria Câmara, que já foi criado justamente para que a sociedade tenha tempo de assimilar aquela informação, de digerir, de pressionar, de convergir os deputados a uma posição ou outra, para que a votação definitiva ocorra. Até isso, houve uma tentativa de burlar. Olha, eu fico olhando para a Câmara dos Deputados assim, e olho com a alegria de alguém que vê uma pluralidade naquele espaço, né? Mas olho também com muita desconfiança, porque parece que os interesses que são ali representados não são os nossos. Para você ter seu interesse representado ali, parece que você tem um custo. Parece que ali é um grande shopping, sabe? Então, assim, e eles vendem. Sabe? Vendem projetos, vendem ideias, eles estão ali para vender. E o custo é muito caro. Então, assim, nós queríamos algo que fosse realmente orgânico, funcional, sabe? E não o que tá ali. Então, assim, às vezes eu fico me questionando, poxa, o que tá por trás dessa celeridade? Né? Por que tanta pressa? Por que esse assunto... E é o que a gente observa. A pauta vira uma moeda Sim. na mão de quem pode colocá-la em votação e de quem pode tirá-la da tramitação. Então, assim, é uma situação muito chata. Então, assim, a população... Por isso que eu volto a dizer, olha, a população precisa ocupar os espaços de decisão, né? Para que a gente possa realmente construir o país que a gente quer, para que a gente possa dizer o que a gente quer. O professor Ariano Suassuna, que eu tive a alegria de conhecer e de entrevistá-lo por 40 minutos, e eu trocaria minha formação, né, por aqueles 40 minutos que tive com Ariano Suassuna. Ele falou assim, meu filho, o político brasileiro governa de costa pro povo. É bem isso mesmo. Então, é a nossa representatividade. Então, o nível de representatividade é muito baixo por conta dessa dinâmica de governar de costa, sabe? De não conseguir espelhar as demandas. Olha a quantidade. Cara, você quer ver? Nós temos, citar um exemplo local, Sim. aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. Nós temos, por exemplo, agora começou a tramitar o PDDU. Cuidado que você vai falar que a última experiência de podcast de Câmara deu ruim. Não, mas assim, olha... A gente é family friend. Não, mas assim, ó, a gente precisa atualizar um monte de coisa. Você quer ver uma coisa? Sistema modal de transporte em Vitória da Conquista. Falando de legislação, tá, gente? Sistema modal de transporte. O sistema modal de transporte de Vitória da Conquista, na nossa legislação, prevê ônibus e táxi. Na altura dessa do campeonato. Apenas. Não existe Uber, Não existe Uber, não existe Motor-Uber, mototáxi como um todo. mototáxi, ligeirinho. Não existe o ligeirinho, não existe a van. Então, assim, do mesmo jeito que acontece na nossa microesfera, a nível local, nós temos também necessidade de atualizações da nossa legislação em tantos outros âmbitos, nos demais níveis de governo. É arcaico. Por exemplo, a questão da regulamentação de transporte por meio de aplicativo. O Brasil se apequenou em não querer fazer e transferiu a responsabilidade para os municípios, que não conseguiram fazer até hoje. Eu tô falando, gente, nós não estamos conseguindo dar conta do básico. Você quer ver um exemplo? Essa semana eu estava assistindo ao jornal, né, local, e aí a repórter falava a respeito do lixão de Poções que estava pegando fogo. Vocês conhecem o lixão de Poções? É dentro da cidade. Poções, Planalto, Bom Jesus da Serra, Mirante, esses municípios até hoje não conseguiram criar uma cooperativa para poder ter um aterro sanitário. Quando você vai para o sul da Bahia, a situação ainda é pior. Então eu estou dizendo que nós